Olá, gente. Eu sou a Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece no Nordeste, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular da nossa região. Vem comigo! As férias do início do ano estão acabando, mas calma, daqui a um mês já tem carnaval. Seja para quem gosta da folia ou prefere relaxar numa boa praia, o Nordeste é a preferência dos turistas brasileiros nesta época do ano. Isso é confirmado por uma pesquisa da empresa Booking.com, plataforma de reservas de viagens online. Os dados foram comemorados pelo Ministério do Turismo. Mas o Nordeste também lidera o ranking brasileiro quando o assunto é turismo sustentável. E isso se deve aos nossos paraísos naturais que resistem e precisam ser preservados. Quando pensamos em viajar para as praias do Nordeste, é comum pensarmos em Porto Seguro, na Bahia, Maragogi, em Alagoas, Porto de Galinhas, em Pernambuco ou ainda Jericoacoara, no Ceará. Mas há muitos outros paraísos tropicais pouco badalados, mas que valem muito a pena conhecer. São as rotas alternativas de turismo. E quem vem falar delas com a gente é Cindy Aguilera, uma pernambucana que ama viajar e também é guia em trilhas no litoral sul de Pernambuco. Vamos conferir. Olá, Cindy, seja bem-vinda ao programa Trilhas do Nordeste. Olá, Helena. Desde já agradeço o convite a vocês. Cindy, você é farmacêutica de formação e também professora universitária. Como começou essa sua paixão por viajar e quando decidiu fazer dessa atividade um compromisso de dedicar tempo para proporcionar boas experiências para outras pessoas? A paixão por viajar sempre existiu, eu sempre percebia na adolescência, sempre que existia a oportunidade de viajar com a família, alguma coisa assim, principalmente para praias, eu ficava muito feliz. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, depois que terminei a graduação, farmacêutica, estudei a pós-graduação, tudo na área de farmácia, tinha pequenas oportunidades de viajar e isso me satisfazia muito, assim, emocionalmente, liberava muito a questão do estresse, do dia a dia. E aí, na pandemia, é, eu percebi na época eu estava trabalhando em um hospital, aqui na cidade de Recife, e era muito estresse, e a maneira que eu poderia, assim, de estar menos estressada com a questão do Covid e tudo mais, era estar na natureza. Então, estar em trilhas, estar em algum lugar mais deserto, com menos pessoas, respirar em alguma praia deserta, assim, claro, sem aglomeração, e tentar respirar, isso ficou muito forte em mim. Então, quando pós-pandemia, que foi possível a gente fazer novamente, né, viagens, conhecer novos lugares, eu percebi que eu queria continuar aquilo ali. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu viajava, eu conhecia alguns novos lugares e comecei a conhecer pessoas. Essas primeiras viagens foi sozinha, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu procurei lugares, destinos que eu poderia viajar sozinha e conhecer. E aí fui me encantando por esse processo de conhecer novas culturas, a diferença de uma cidade para outra, até aqui dentro de Pernambuco ou do Nordeste, ou uma diferença daqui para o Rio de Janeiro, uma praia, a cultura diferente, as comidas, e comecei a perceber que aquilo ali era maravilhoso. Você hospeda pessoas no Vale da Lua, próxima à Praia de Calhetas, localizada no litoral sul de Pernambuco. Fica a mais ou menos 1 hora e meia do centro do Recife. Mas a Praia de Calhetas não é uma praia tão buscada pelos turistas, né? Por que isso acontece? É falta de estrutura ou é falta de divulgação? O que é que eu percebo? Assim, quando eu viajo ou recebo alguns turistas na pousada, e converso sobre isso, como chegaram em Calhetas, ou quando eu viajo e converso com outras pessoas e pergunto: você conhece Calhetas? O que eu escuto aqui de Pernambuco é: não, já ouvi falar de Porto de Galinhas. Ou as pessoas dizem: não, já fui em Porto de Galinhas. Quando eu fui para Recife, eu fui em Porto de Galinhas e em Maragogi, por exemplo. Eu percebo que existem roteiros já que são vendidos, né, por grandes empresas, até a nível internacional.
muito, até não, muito em nível internacional e nacional, de praias específicas no Nordeste. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem Porto de Galinhas, a gente na Bahia tem Praia do Forte, Arraial da Ajuda, tem Jericoacoara atualmente, que até alguns anos atrás não era o caso, mas hoje em dia é Jericoacoara, no Ceará, Morro de São Paulo, vendido internacionalmente na Bahia também, vendido internacionalmente é, de forma muito grande. Então, o que eu percebo é que as grandes empresas que constroem resorts, constroem pousadas e hotéis e restaurantes de grande porte, investem com as agências de turismo nesses destinos, criam uma infraestrutura ali e essas praias ficam mais famosas. E as praias menores, praias que têm, por exemplo, um turismo com infraestrutura menor, elas necessitariam de investimento do governo, né, em relação a que o turismo também chegasse ali, treinamento da população, cursos. Então, por exemplo, eu fiz o curso de condutor local, mas existem poucos condutores locais cabenses, por exemplo, na nossa região. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Cindy, tu não está disponível esse final de semana, indica alguém. Então, eu indico duas, três pessoas que eu conheço, mas não tem uma associação de condutores locais, né? Não tem um centro de apoio ao turista na região ali. Cindy, que outras praias ou rotas litorâneas alternativas você recomendaria para os turistas que estiverem planejando viajar aqui para a região Nordeste? Vamos começar por Pernambuco, né? A gente em Pernambuco tem um litoral norte, um litoral sul. Muitos dos próprios pernambucanos não conhecem essas praias. E pessoas, como você falou no início, a proximidade do Cabo Santo Agostinho em Recife é muito próximo, tanto que sempre vou e volto, resolvo várias coisas em Recife, volto para o Cabo. E percebo que muitas pessoas dizem: onde é? Onde é Calhetas? Onde é o Paiva? Onde é Itapuama? Não, não conhecem essas praias. Então, vou começar, né, defendendo o Cabo Santo Agostinho, onde eu moro atualmente, onde empreendo também. Só no Cabo Santo Agostinho a gente tem 8 praias. Tem Paiva, Itapuama, Calhetas, tanto praias de surf como praias de piscinas naturais, área de manguezal, área de estuário, Pontal do Suape, uma lindeza, né? E outras praias aqui do litoral sul, assim, Porto de Galinhas todo mundo conhece. E a gente diz assim, o que tem perto de Porto? Serrambi, tem Maracaípe, tem Santo Aleixo, a ilha de Santo Aleixo, aqui em Pernambuco, que é pouco conhecida pelos pernambucanos. Tem em Sirinhaém, tem a Praia de Guadalupe, Barra de Sirinhaém. Tem muitas praias aqui. Em São José da Coroa Grande, por exemplo, tem a Praia do Gravatá, que atualmente tem alguns empreendimentos, alguns restaurantes, mas é uma praia que anos atrás, quando eu frequentava, era uma praia deserta. Aí vamos pensar Paraíba. Eu vou dar dicas assim do que eu tenho feito ultimamente, né? Em julho eu tirei 12 dias para ir para. Pensei, vou chegar até o Rio Grande do Norte, onde eu consegui, ali perto de Pipa, e vou voltando. Então, eu conheci lugares incríveis, assim, que me encantaram muito, como Baía Formosa, que tem um surf, muito conhecido hoje em dia por causa de Italo Ferreira do surf, e que é Rio Grande do Norte ainda, mas fui chegando na Paraíba, fiquei encantada, né? Com, por exemplo, Barra de Mamanguape, um, um vilarejo de pescadores, para hoje em dia o boom que estão nas praias, Barra Mamanguape super tranquilo, um turismo legal de base comunitária muito muito tranquilo ainda, muito sustentável, assim, que deu muita felicidade de conhecer. Já, ai meu Deus, que lugar lindo, me apaixonei. Tem Baía da Traição também na Paraíba, onde eu tenho um amigo, Breno, e outras pessoas que empreendem na região com o turismo base comunitária, como é um território indígena, os indígenas potiguaras, eles têm a cultura indígena ali incorporada no turismo. Então, as pessoas vão, comem a culinária, a gastronomia indígena, fazem passeios em lagoas, em locais que contam a história, recebidos pelas comunidades e também, por exemplo, pinturas corporais, artesanatos feitos da mata.
muitas coisas legais assim que a gente tem bem perto aqui de Pernambuco e quem está aqui no Nordeste também de conhecer e fugir, né? Desse, eu tenho um amigo em Porto de Galinhas que ele é guia em Porto de Galinhas e ele leva as pessoas, Renan, ele leva as pessoas para o que ele chama de fugir do cardume. Então ele faz trilhas, um exemplo, até em Porto de Galinhas que tem tanta gente, tem trilhas alternativas no manguezais que os turistas não conhecem, mergulhos em piscinas naturais mais distantes e ele usa muito esse termo, fugir do cardume. E é o que eu digo, assim, fujam do cardume, né? Fugir um pouco do que só só engrandece grandes empresas, grandes empreendimentos. A gente dá uma pausa agora na entrevista para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais sobre o tema do programa para a gente. Viajar é uma experiência transformadora. Às vezes viajamos para descobrir o mundo, mas há pessoas que viajam para descobrir a si mesmas. Hoje trazemos 2 dicas imperdíveis para quem deseja se aventurar por novos horizontes. Então se liga para planejar a tua próxima jornada. Primeiro, o livro Guia de Viagem para Dentro e para Fora, da escritora pernambucana Luísa Ferreira. A obra traz reflexões, dicas práticas e provocações para quem quer viajar de forma gostosa, econômica e alinhada com os seus valores. O livro é dividido em 3 partes: pensar, planejar e vivenciar, trazendo reflexões sobre viagens responsáveis, planejamento financeiro, experiências transformadoras e como viajar além do convencional, seja uma viagem de fim de semana ou uma viagem longa. Além disso, o livro nos faz pensar sobre o nosso papel como viajantes para tornar o turismo uma experiência positiva, tanto para quem viaja como para quem nos recebe. Você encontra o guia de viagem para dentro e para fora no site janelasabertas.com/livro. Já para quem busca uma experiência visual impactante, o documentário Território Africano evidencia as riquezas culturais e humanas do continente mãe. No filme, os irmãos Gaúchos del Mar embarcam numa experiência de quase 2 anos viajando da Espanha até a África do Sul em uma antiga ambulância. Ao longo do percurso, o filme revela a complexidade histórica e social do continente, abordando cicatrizes deixadas pelo colonialismo, guerras civis e desigualdades, enquanto celebra a diversidade cultural e as conexões humanas que só uma jornada profunda pode proporcionar. Território Africano está disponível na Disney Plus. Essas 2 obras nos mostram que viajar é muito mais do que deslocar-se de um ponto a outro. Viajar é um movimento interno e externo que nos desafia a pensar nossas escolhas, nossas relações e o impacto que deixamos no mundo. Te vejo semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! O turismo pode ser bom para quem viaja, mas também para quem recebe e as comunidades locais, né? Porque gera renda. Mas em contrapartida, o que acontece também é às vezes uma falta de cuidado com a natureza. Quais são as dicas que você dá para que a gente possa curtir bons passeios sem prejudicar a vida local? Como moradora também de um local que é muito frequentado, o que a gente sente mais é a geração de lixo, né? Aumento de número de pessoas, então a gente necessita de que as prefeituras, os governos pensem que essa geração, principalmente no verão, nesses casos que são as praias, precisam de um suporte maior. Então, por exemplo, na minha região vem sendo uma dificuldade, então tem aumento de insetos, de moscas, que é um lixo além do que é produzido normalmente pela população. A gente também tem a preocupação com os danos à vegetação local. Por exemplo, mesmo quem acampa, mesmo quem gosta de um passeio mais roots, né, como a gente chama, a gente vê que muitas vezes deixa lixo, acampa e faz fogueira em locais inapropriados. Então, por exemplo, agora em dezembro eu tive na Chapada Diamantina, em trilhas assim, como o Vale do Pati, muito deserto, e a gente vê lixo na trilha. É um camping, o pessoal do camping sair de um camping assim, não um camping, um estabelecimento, um camping uma área na mata onde alguém acampou e deixar resíduos daquele acampamento. Então a gente pensa pessoas que foram ali
acampar, estão andando quilômetros com bolsa pesada, esse contato com a natureza tão forte, ainda conseguem deixar seus rastros, né? Então a gente vê em várias praias, assim, em várias áreas de natureza, deixa apenas, né, os rastros. Não leve nada da natureza e não deixe nada também que não seja, né, o carinho à população, o respeito ao local. Então, eu acho que, como turista, como frequentador de praias, de áreas de natureza e qualquer local, centros urbanos, a gente tem que ter muito respeito pelo espaço, pelos moradores, cuidado na geração de lixo, no respeito às pessoas, também a cultura delas, quando é uma cultura muito diferente da gente. Então, eu acho que esses são os cuidados que a gente tem que ter, e pensar sempre onde a gente está, a gente fazer coisas que a gente espera que as pessoas fizessem onde a gente mora, então sempre coisas boas, né? Então, acho que é isso que a gente se preocupa mais, né? Como população e empreendedor, né? Na área do turismo. Cindy, a gente agradece a tua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Também agradeço, Helena. Fica o convite também para vocês conhecerem o Cabo Santo Agostinho, fazer trilha em Calhetas, conhecer Despertamar. Me sigam também, se possível, no @Despertamar. E é lá posto mais informações sobre as praias também da região. E fico à disposição também para qualquer dúvida, qualquer é, é, sugestão que vocês queiram dar também sobre rotas alternativas para a gente e trocando essas figurinhas. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até a próxima semana.